Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e é um grande prazer recebê-lo aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Hoje, vamos entrar em um campo que gera bastante controvérsias entre as religiões. O campo dos espíritos e das almas. Afinal, será que os mortos podem ver, acompanhar e interferir no cotidiano dos vivos? Antes de mais nada, gostaria de contar uma história para você. Há 3 milhões de anos, lá nos confins do norte africano, um hominídeo, ancestral nosso, andava por uma trilha repleta de arbustos. O sol acabara de se pôr quando, de repente, o hominídeo ouviu um barulho incomum no mato. Ora, o barulho poderia ter sido muito bem provocado pelo vento, como também poderia ser um animal de tocaia, pronto para atacar sua presa, que neste caso seria ele. Agindo por puro instinto, o nosso ancestral, que estava desarmado, preferiu correr do que ficar para ver. Aguarde, pois vamos retornar à moral dessa história. Os conceitos de alma e espírito são bastante controversos, a tal ponto de muitos teólogos do cristianismo moderno não gostarem nem de entrar nesse assunto. A palavra espírito vem do hebraico ruá e do grego pneuma, ambos referindo-se à própria palavra espírito ou à palavra sopro. Já alma vem do hebraico nefesh e do grego psique. No versículo 7, no capítulo 2 de Gênesis, lemos: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Veja bem, se tornou um ser vivo. Já em outra versão, o final é trocado por "e o homem foi feito alma vivente". Bom, na Bíblia, há referência de alma e espírito individualmente, como em Tessalonicenses 5, versículo 23, no qual lemos: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo". Já no capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, encontramos: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração". Vemos então que alma e espírito, no olhar bíblico, podem não ser a mesma coisa. E é por isso que muitos teólogos costumam não discutir se os 2 conceitos tratam da mesma coisa ou não. Para os estudiosos católicos, o corpo físico se resume nos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Ele, o corpo físico, é usado para interagir com o mundo exterior, com outros meios físicos, claro. Apesar de ser difícil separar alma de espírito, muitos são os católicos que afirmam que a alma é a parte de nós que se conecta com nossos semelhantes. Já o espírito é a parte que se conecta com Deus, a parte mais íntima do nosso ser, que é alimentada pela fé, pela confiança e pela adoração ao Ser Supremo. O espírito seria envolvido por nossa alma, que por sua vez é envolvida pelo corpo físico. Isso é praticamente o que as religiões cristãs pregam, ou seja, a ideia da ressurreição, como aconteceu com Jesus Cristo. Mas por que e como ela se dá? Ninguém consegue explicar com clareza. O que não cabe nessas religiões também
é o fato de que, após morrermos, teremos ainda alguma espécie de vínculo e meio de nos comunicarmos com os vivos. No capítulo 38, versículo 11, Isaías assim descreve: Não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Para muitos cristãos, isso significa que após a morte não há mais qualquer ligação entre quem faleceu e quem continua a viver. Já em Jó, capítulo 14, versículos 7 a 12, encontramos: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo ao homem o espírito. Então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará nem despertará do seu sono. Isso torna ainda mais claro que a vida após a morte não é mais terrena e não há qualquer tipo de conexão entre os dois estágios da existência. Poderíamos dizer que nossa alma ou espírito vai para uma nova dimensão? Ou quem sabe, nossa alma é mesmo levada ao inferno para que lá se redima de todos os pecados e só assim alcance o paraíso. Ora, mas a alma não é física, portanto, não é dotada dos 5 sentidos e, consequentemente, não sente dor. Qual o real motivo de ela ser levada para o inferno, então? No budismo, há uma linha de pensamento que diz: nós somos uma chama que se extingue enquanto queima, mas a base do que ela faz produz as possibilidades que a chama terá adiante. Para os seguidores de Buda, a alma não é algo permanente, pois ela é um conjunto de referenciais que vamos acumulando durante nossa existência. Esses referenciais acabam criando uma identidade para cada um de nós, e eles mudam de acordo com o tempo e as fases de nossa vida. Por exemplo, o adolescente pode não ser mais aquela mesma pessoa que era quando tinha 5 anos de idade. Quando adulto, essa mesma pessoa já não tem mais nada em comum, a não ser os traços com sua versão adolescente. Vivemos em constantes mudanças e cada uma delas tem um porquê, tem uma razão. O que queimamos durante a vida enquanto chamas que somos terá continuidade a partir das novas gerações. Afinal de contas, criamos nossa identidade e um conjunto de referenciais que vão servir de esteio para que o fogo não se extinga. E assim por diante. Mas os budistas acreditam que as almas ou os espíritos não têm uma conexão direta com os vivos, a não ser, claro, pelos ensinamentos e o legado que foram deixados pela pessoa que se foi. Assim, ela permanece viva. Já o espiritismo, assim como o candomblé e a umbanda, bem diferente da maioria das religiões, afirma que sim, os espíritos são entidades que, além de ver e ouvir o que acontece com os vivos, são capazes de interferir em certas situações. Eles podem mudar até mesmo a decisão de uma pessoa para o bem ou para o mal dela mesma. Segundo Antônio Flávio Pierucci e José Reginaldo Prandi, no livro A Realidade Social das Religiões no Brasil, o espiritismo pode ser compreendido como uma crença nos espíritos e a aceitação da possessão como meio pelo qual os espíritos se comunicam com os vivos. Que possessão seria essa? Certamente não é aquela mesma sustentada pelo catolicismo ou pelos evangélicos, em que o demônio se apodera do corpo da vítima e faz o que bem entender, mas sim algo mais
próximo ao conceito de espíritos. A possessão espírita, na verdade, é uma forma que os seres desencarnados utilizam para manter contato com o mundo dos encarnados, normalmente sob permissão. Tal espírito usa o corpo físico de um médium para que a comunicação se estabeleça. No Brasil, pessoas ficaram bastante conhecidas ao servirem de intermediários entre o mundo dos mortos e dos vivos. Luiz Gasparetto, Zé Arigó, Chico Xavier, para citar os mais famosos e que não foram apresentados como fraudes. Infelizmente, nesse meio, há também aqueles que se passam por médiums sérios, quando, na verdade, são pessoas que desejam se aproveitar da sensibilidade de outras para conseguir algum tipo de vantagem. Bom, retornando àquela história que contei lá no início, uma coisa é certa. Se o hominídeo, nosso ancestral, correu antes mesmo de saber o que tinha provocado o barulho, de uma forma ou de outra, ele sobreviveu. Mas, se ele se convencesse de que aquilo tinha sido provocado pelo vento e estivesse errado, ele iria se tornar uma presa fácil. Na dúvida, ele preferiu não confirmar do que se tratava. Os seres humanos sempre foram assim. É muito mais fácil sairmos de uma discussão do que enfrentá-la sem saber se estamos certos ou não do assunto em questão. Segundo o psicólogo americano Michael Sherman, desde a época da pedra lascada, nosso subconsciente tem a necessidade de sintetizar nossa necessidade biológica e evolutiva, criando e reforçando crenças. Isto é, sem essas crenças, não teríamos evoluído e, certamente, hoje agiríamos como agem os animais selvagens. Isso se tivéssemos chegado tão longe. Até onde se sabe, há um senso comum, de acordo com a ciência, que os mortos não podem ver o que acontece com os vivos, uma vez que, pela lógica, quando o corpo falece, vai junto à consciência. O que torna a pessoa imortal não é seu espírito ou sua alma, e sim o que ela fez na vida. Todo o legado que essa pessoa deixou, suas obras, suas ideias, seus feitos. Mas não quer dizer que, segundo a ciência, a alma deste feitor estará ali ao lado de sua obra, ou lhe entregando um livro que tenha escrito quando era vivo. Bom, para você, o que significa morrer? Você acredita que os mortos nos vigiam e nos orientam de alguma forma? Escreva aí nos comentários, certo? Se gostou, não se esqueça de deixar o like e ajudar o canal a se manter, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!